pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês que estão aí no canal do YouTube da Consulfarma, é um prazer estar junto com vocês. Vocês que estão aí no Instagram, no canal da Consulfarma também, boa tarde. Para vocês que estão aí no Insta, se vocês puderem entrar no canal do YouTube da Consulfarma, lá vocês terão acesso aos slides na íntegra e vai estar transmitindo com os slides, não só a minha imagem, e você vai poder acompanhar a aula como um todo, ok? Se puder, então, canal do YouTube da Consulfarma. Nós estamos aqui para dar início na quarta aula do projeto Lucro Certo. Estamos aqui no estúdio da Consulfarma. Eu estou junto com o Matheus, que está apoiando aqui. Grande equipe da Consulfarma, grande estrutura. Para você que não conhece, venha conhecer o quanto antes. O projeto Lucro Certo está dentro do grande projeto Sua Farmácia no Topo, que tem como objetivo tratar os grandes pilares de gestão da farmácia, para elevar a performance, para melhorar os resultados. E nós, nas últimas 3 semanas, tratamos alguns temas bem importantes financeiros para a sua farmácia. Por isso o projeto Lucro Certo, e essa é a quarta aula. Aproveitando, para quem não me conhece, eu sou Davi Hoffman, eu sou sócio da The Hoffman Consultoria. Meu e-mail para qualquer tipo de dúvida, você pode mandar para contato@thehoffman.com.br. No final aqui da aula vai ter um slide com o e-mail certinho. Eu estarei presente também, aproveito para convidar todos vocês no Congresso Consulfarma. Teremos um curso sobre preço e lucro, como precificar corretamente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E vocês verão que é uma ferramenta super importante, inclusive para elevar a margem de contribuição, que é o tema da aula de hoje. Sobre a aula de hoje, pessoal, estamos aqui ao vivo. Gostaria de ter bastante interação com vocês, então fiquem muito à vontade para enviar suas questões, as suas dúvidas. E aqui o Matheus vai me passando durante a aula, a gente vai conversando. Vamos fazer com que seja aqui um bate-papo, uma construção em conjunta, tá, pessoal? Canais para envio das dúvidas, das questões. Aqui no YouTube, aqui embaixo, tem um campo de comentários, você pode citar ali. Ou você que participa do grupo de WhatsApp, bora visitar, pode enviar também as questões ali. A gente vai estar fazendo a leitura e tratando aqui desse importante tema. Algumas questões prévias. Um ponto também, o pessoal que estiver assistindo pelo Instagram e não conseguir pelo YouTube, também pode perguntar no Instagram que eu vou estar acompanhando. Perfeito. Captaram, pessoal? Você que está no Instagram pode perguntar por aí também, caso você não consiga entrar e acessar no canal do YouTube. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, algumas dúvidas, algumas questões já prévias que o pessoal já mandou para a gente conversar a respeito ao longo da nossa apresentação, da nossa aula. Como saber se é possível calcular a margem de contribuição na minha farmácia, se vai dar certo? Já te digo, já deu certo, é possível. Vamos tratar esse assunto hoje ao longo dos slides aqui do conteúdo, tá, pessoal? É um indicador muito importante, inclusive, para a sua gestão financeira e de performance. E como aumentar a margem de contribuição sem perder clientes. Vamos falar muito sobre isso. Inclusive, eu trouxe diversas simulações e técnicas para aumentar a margem de contribuição. Esse assunto, margem de contribuição, não é um assunto tão explorado, mas é de muita importância para um gerenciamento de um resultado financeiro. Nós veremos que já falamos sobre DRE, já falamos sobre capital de giro, sobre caixa. A margem de contribuição é um grande indicador do resultado financeiro do seu negócio. E nós vamos ver isso, vamos aprofundar um pouquinho. Novamente, qualquer dúvida, só nos acionar. Ok, pessoal? Então vamos começar com os slides. Matheus, por favor, a gente vai jogar na tela alguns slides. A gente está aqui com o point de laser, tá, pessoal? Tema de hoje, importância da margem de contribuição e impacto para o resultado da sua farmácia. Vamos avançando. O que nós vimos nas últimas aulas? Nas últimas 3 aulas, caso você não tenha tido acesso, você pode acessar nos canais da Consulfarma. Elas foram gravadas e estão disponíveis para todos vocês. Primeiro ponto, nós falamos da importância do DRE e como analisá-lo. O DRE, aqui numa estrutura básica, a gente trouxe aqui só para exemplo, para recapitular os últimos assuntos. Demonstrativo de resultado é o relatório que vai mostrar se você tem resultado econômico e resultado financeiro na sua farmácia. É ali que vai mostrar se você tem prejuízo ou lucro. Parte das suas receitas, das suas vendas
deduz todos os tipos de gastos e chega num resultado líquido. Tá vendo nesse exemplo aqui, ó, 15 mil reais? Ou 10% do valor faturado. Aqui é a lucratividade. Então, quando perguntar a lucratividade do seu negócio, resultado do DRE dividido pelo faturamento, 10%. Muito importante você ter essa ferramenta em primeiro lugar. Então, construir, por mais simples que seja, você precisa ter esses dados e você saber analisar para conduzir boas decisões para o seu negócio. Então, na primeira aula falamos sobre esse importante instrumento de medição como uma bússola financeira para a sua farmácia de manipulação. Ok? Segunda aula, nós falamos sobre um tema também muito importante, é um outro pilar da gestão financeira, que é a gestão de caixa. Então, resultado é uma coisa, olhamos lá no DRE. E o caixa, olhamos no fluxo de caixa ou no demonstrativo de fluxo de caixa. É o DFC, como está apresentado na telinha aí para vocês. O demonstrativo de fluxo de caixa, nós vimos que existem 3 fluxos de dinheiro, quer dizer, de caixa, dentro do seu negócio. O fluxo operacional, o fluxo de financiamento e o fluxo de investimentos. Então, recursos financeiros entram e saem do seu caixa ou da sua conta, que podem ter origem operacional, quer dizer, a sua operação de compra e venda. Então, no caso de vocês, farmácia, compra de insumos, matéria-prima, embalagens, outros itens da produção são processados, viram produto, são vendidos. Esse processo e todos os recursos financeiros que ocorrem aqui são oriundos da operação. Então, você precisa saber o quanto que a sua operação gera de caixa e quanto que existe ou caixa sendo gerado ou não, do ponto de vista financeiro, aliás, de financiamento e de investimento. Então, quando você compra um equipamento, é um recurso para investimento. Comprar um imóvel, recurso de investimento. Um erro é misturar todas essas contas e ter algum problema e você achar que o negócio não é bom. Então, tenha o controle do seu fluxo de caixa, segregue essas operações, foi o que a gente falou bastante na aula 2, e comece a analisá-lo também. Você precisa ter geração de caixa. Vimos também que existem variáveis que impactam o caixa operacional, que são essas 6 variáveis que nós tratamos na segunda aula. 3 deles nós falamos no capital de giro, que é o prazo médio de recebimento de clientes, prazo médio de estoque, prazo médio de pagamento aos fornecedores. Esses 3 compõem o capital de giro e o gerenciamento dessas grandes contas. Nós falamos na aula número 3. Inadimplência, você vende e não recebe, isso impacta o seu caixa, você tem que gerenciar ali a sua carteira. Resultado econômico vem lá do DRE, impacta o seu caixa. Nível de investimento e nível de empréstimo, será que você investe na proporção que o seu negócio cabe, ou que caiba no bolso? Ou os empréstimos que você está tomando são estritamente necessários, vai caber no bolso? Tudo isso pode impactar o seu caixa, tema da aula número 2. Já na aula número 3 nós demos ênfase à questão do capital de giro. Lembro que nessa aula tratamos muitos desses 2 ciclos que aparecem aí na tela, o ciclo operacional e o ciclo de caixa. O que isso é, falando de forma bem simplista? Quanto tempo leva para o dinheiro entrar no caixa da empresa? Porque você compra matéria-prima, você estoca matéria-prima em embalagens, você processa, você tem um prazo de pagamento para o seu fornecedor, depois que você processou e vendeu, você tem um prazo de pagamento para o seu cliente. Alguns vão pagar à vista, outros vão pagar no cartão, vão pagar parcelado, etc. Esse tempo que formam esse ciclo de caixa que a gente fala é o famoso capital de giro, e você precisa ter dinheiro para bancar esses giros. Muitas vezes a gente não gerencia essas contas e tem problemas financeiros oriundos disso e não oriundos de um resultado que vem lá do DRE. Você pode ter lucro e o dinheiro no caixa não pode aparecer na mesma proporção. Pode ser um problema de capital de giro. Exploramos muito isso na aula número 3. Caso você não tenha assistido também, puxa lá, observe os vídeos, os slides. Qualquer dúvida pode nos mandar posteriormente também, que a gente vai interagir junto.
E chegamos à aula número 4, que é a aula final aqui do nosso lucro certo. Vamos falar de margem de contribuição. O que é a tal da margem de contribuição? Eu e minha equipe, a gente sempre lida com muito carinho dessa margem em todos os tipos de negócio, inclusive em farmácias de manipulação. No setor de vocês é um item muito importante para você gerar o resultado final do seu negócio. A margem de contribuição a gente poderia ver da seguinte forma, se a gente for fazer uma ilustração. Digamos que o teu faturamento, todas as suas vendas sejam como um grande bolo. Uma fatia vai para o governo, são os impostos. Uma outra grande fatia são os materiais aplicados na manipulação. É a matéria-prima, é a embalagem, outros itens de produção. Quando é produto de revenda, é o custo do produto de revenda. É uma outra grande fatia que sai desse bolo. O que sobra desse bolo é para você pagar todas as suas contas fixas do seu negócio e também gerar margem para o seu negócio. Você que é proprietário de farmácia, você tem que observar isso, porque tem que sobrar uma fatiazinha que é o seu lucro, é o retorno do investidor. Então, se a gente for ver o conceito da margem de contribuição, que é o que traz nesse próximo slide, o cálculo é bem simples da gente entender. Vem lá no DRE, são as primeiras linhas do DRE. Então, quando vem, você tem as suas vendas, tira os seus impostos pagos para o governo e tira os seus custos variáveis, que nós chamamos. O que são os custos variáveis? Aqueles que variam conforme o nível de vendas ou nível de produção, mantendo uma certa proporção. No caso de farmácia, a gente vai dar muita ênfase ao conjunto das matérias-primas, às embalagens, outros itens ali incipientes que entram no processo de manipulação e também, quando for revenda, é o próprio custo do produto, do produto de revenda em si. Quando você tira das vendas esses dois componentes, então os impostos e os seus custos variáveis, chega numa primeira margem, que é chamada margem de contribuição, que é aquela que contribui, como a gente colocou no texto aí, contribui para bancar os custos fixos, os gastos fixos da sua farmácia e gerar um resultado final do negócio. Também é um elemento de formação do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, quanto eu preciso vender para bancar todos os gastos da minha farmácia. Então, digamos que você tem uma loja, uma farmácia, laboratório centralizado. Margem de contribuição, todas as vendas dessa unidade, tirando os impostos, tirando os custos variáveis. Ou eu vou chamar nas outras telas aqui do custo do produto manipulado. Matéria-prima, são os custos variáveis. Matéria-prima, embalagem, outros itens ali, sem entrar a mão de obra. Ok, pessoal? A gente vai ver que o ponto de equilíbrio é interferido, tem interferência, aliás, da margem de contribuição. Por isso a margem de contribuição tem que ser gerenciada de uma forma muito rígida e monitorada também. Se você já tem o seu DRE, você pode estruturar para que a margem de contribuição seja evidenciada a cada período. Caso você não tenha, crie painéis. Se você já tem o DRE, depois crie painéis para monitorar só a margem de contribuição, porque vocês verão nos exemplos aqui que a gente vai dar, que é importante fazer uma abertura por tipo de produto, por grupo de produto, para você ter a correta análise do dado. Então vamos em frente, pessoal. A gente está falando aqui novamente, então, dessa linha aqui, a margem de contribuição. No caso desse exemplo, ó, margem de contribuição R$60 mil num período, faturou 150, sobrou 60 mil ou 40% do faturamento. A margem de contribuição a gente pode expressar de forma absoluta, então no exemplo aqui R$60 mil nesse período, ou de forma relativa, um índice, a 40%. O que isso quer dizer? A cada R$100 vendidos, 40 sobra para contribuir, para pagar com o quê? Para pagar os seus custos e despesas fixas, observa no exemplo, R$45 mil, e gerar o resultado líquido final, nesse exemplo, R$15 mil, ou 10% de lucratividade. Aqui a gente viu, no slide anterior, nós vimos um DRE bem simplificado. Aqui eu trouxe o DRE, a mesma abertura da primeira aula, que é mais
um formato sugerido já para farmácias. Por quê? Já traz todos os agrupamentos importantes da farmácia para você fazer a análise. Mas aqui é a mesma coisa, receitas operacionais é o seu faturamento, vendas. Tira as deduções, impostos. Tira o custo da mercadoria vendida ou o custo do produto manipulado, como falamos. Temos aqui a margem de contribuição, nesse exemplo hipotético, 64,1% de margem. E aqui já tem uma primeira referência para a gente. Sugerimos em farmácia margens entre 55% e 65% com esse conceito que nós falamos. Depois da margem de contribuição vem todos os outros custos. Custos fixos da produção, que são as manutenção de equipamentos, calibração de equipamentos, EPIs, despesas de venda e logística, premiações, comissões, frete, despesa com pessoal, toda a equipe, despesa com ocupação, estrutura física, despesas com marketing, publicidade, online, offline, etc. Despesas administrativas, jurídico, contador, etc. Despesas com TI e telecom, link de internet, telefonia, sistema informatizado. E aqui embaixo, aqui eu estou um pouquinho na frente, né? Mas são as receitas e despesas financeiras, pessoal. Se quiser, eu vou tirar você aqui rapidinho, só para o pessoal ver. Dá para tirar, Matheus? Tranquilo. Mas vão ser as despesas financeiras e receitas financeiras. Está vendo ali, pessoal? São as tarifas bancárias, taxa de administração de cartão de crédito, etc. Para gerar o resultado líquido final. Então, a margem de contribuição é o primeiro índice que você vai observar para ver a cobertura de todos esses custos e despesas. Ok, pessoal? Vamos a um exemplo prático. Nós falamos que a margem de contribuição interfere no cálculo do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, quanto eu preciso vender para pagar todas as minhas contas da farmácia e ter lucro zero. Não é o lucro certo, hein, pessoal? Lucro zero. Ponto de equilíbrio. Olha, 2 exemplos. À esquerda, exemplo hipotético aqui de uma empresa que fatura 50 mil reais, vamos falar que é por mês, ok? Por mês. Paga 5 mil reais de impostos, ou 10%, paga os seus custos variáveis em 25 mil reais, ou 50%, sobra quanto de margem de contribuição? 20 mil. Então lá, 50 menos 5, menos 25, 20 mil. Ou 40% das vendas. Os custos fixos dessa empresa, na somatória, são de 15 mil reais, somando tudo, estrutura, pessoal, etc. Então, o resultado, lucro, de 10% ou 5 mil reais. Cálculo do ponto de equilíbrio. Se quiser tomar nota aí, pessoal. Ponto de equilíbrio, custos fixos. O cálculo é o seguinte. Cálculo mais simplificado, tá? Vou fazer um cálculo rápido. São os gastos fixos dividido pela margem de contribuição percentual. Então, no caso aqui, 15 mil reais dividido por 40% de margem. Gerou o ponto de equilíbrio de 37.500. Bom, até aí ok. Se essa empresa faturar no mês R$ 37.500, vai dar lucro zero, vai empatar, ok? O que acontece quando eu mudo a minha margem de contribuição percentual por algum motivo? Não interessa o motivo, né? Vamos só ver o efeito matemático. Na parte da direita, as mesmas vendas de 50 mil, porém, os custos variáveis ficaram mais altos, ó, 30 mil reais. Ficou 60% ao invés de 50%. A margem de contribuição caiu 10 pontos, de 40 para 30. Os custos fixos são os mesmos 15 mil reais. Só que lembra que o cálculo do ponto de equilíbrio é gastos fixos dividido pela margem de contribuição percentual. Então a margem de contribuição entra nessa conta, no denominador dessa conta. Olha, o ponto de equilíbrio foi para quanto? Para 50 mil. Então você fala, poxa, a margem de contribuição saiu de 40 para 30 e o ponto de equilíbrio subiu de 37 mil para 50. É tão sensível assim? É muito sensível, por isso que você deve gerenciar a margem de contribuição com muita rigidez. E aí tem técnicas para isso, vamos começar a tratar e vamos aprofundar esse assunto a partir de agora. Então, para a sua farmácia, conhecer a margem de contribuição, não só conhecer, mas gerenciá-la principalmente, é um fator de tirar pressão financeira do ponto de equilíbrio e gerar o resultado que você necessita e que você espera também.
O que pode impactar a margem de contribuição no seu negócio? O que a gente sugere é o seguinte, você tem que identificar quais são os custos variáveis. Aqui eu vou mostrar algumas possibilidades, né, do conhecimento que nós temos de farmácia, dos trabalhos já executados. São aqueles gastos que são normalmente um percentual da venda. Já falamos de alguns deles aqui, não vamos entrar em detalhe. Custo dos produtos manipulados é um deles, é uma conta que impacta a sua margem de contribuição. Segunda, custo de produtos de revenda. Então, você, farmácia, que trabalha com produtos manipulados e produtos também de revenda, os industrializados, você compõe um portfólio de vendas. X% das suas vendas vai ser de manipulado, Y% vai ser de revenda. Cada um tem a sua margem, cada um tem a sua configuração. Então, esse mix que nós falamos, e nós vamos tratar nos exemplos, também interfere para a sua conta. Ponto 3, carga tributária. Então, o volume de tributos, de impostos que você paga, interfere no cálculo da sua margem de contribuição. Canal de vendas pode interferir também. Caso você opere, por exemplo, é muito típico de um e-commerce, né, nos e-commerce que a gente atende, cobrar comissão sobre as vendas para determinado uso de alguma plataforma. Então, usa a plataforma, o que vender ali, X% é da plataforma. Caso isso aconteça, esse gasto é um custo variável, vai impactar a sua margem de contribuição também. Frete, muitas vezes o frete com uso intensivo, ele vai respeitar um percentual sobre as vendas. Então, se a sua farmácia faz muito delivery, tem muita entrega e menos venda balcão, o teu resultado da conta de frete, né, o quanto você cobra menos o que você recebe dos clientes, também impacta a sua margem de contribuição. Matheus, você conseguir tirar a minha fotinha, por favor? O custo financeiro, pessoal, o que é? Taxa de administração de cartões ou de antecipação. Então, sempre que o seu cliente paga uma conta no cartão de crédito, você paga, vamos chutar aqui uma taxa, 1,9%, 2%, 2,2% do valor. É uma taxa que é um percentual das vendas. Também impacta a sua margem de contribuição porque é variável. Ponto 7, devoluções de produto. Você contabiliza quanto de produto é devolvido, seja manipulado ou de revenda? Normalmente é uma conta que muitos não fazem. Então, se você contabiliza as vendas no seu DRE, só que se você não estorna as devoluções, caso ocorram, obviamente, está tendo uma distorção ali. Então, a devolução normalmente é expressa como um percentual das vendas, impacta a sua margem de contribuição também. E o ponto 8, descontos comerciais aplicados. Então, os níveis de descontos aplicados lá na venda, pela sua equipe comercial, impacta a sua margem de contribuição. Conhecer o desconto médio aplicado, estabelecer políticas, né, para concessão de desconto, são boas práticas para você também gerenciar margem de contribuição. Nós vamos ver que a margem de contribuição é um ótimo índice para você medir a qualidade das vendas. Venda boa não só em volume, mas também em margem. Margem de contribuição é bem legal para enxergar isso. Ok? Se quiser voltar, tranquilo. Então, a margem de contribuição para farmácias, as variáveis que impactam essa margem são agrupadas em 3 grandes grupos. Primeiro, índices relacionados ao produto. Então, basicamente aqui nós vamos dar ênfase no custo dos produtos e o preço praticado. Então, quanto custa manipular determinada fórmula, quanto custa determinado produto de revenda e qual é o método de precificação deles. Por isso que eu falei aqui no começo que a precificação interfere bastante no gerenciamento da margem de contribuição. O segundo bloco, a gente pode falar que são os índices relacionados a canal de vendas e incentivos. Descontos comerciais, comissão do canal de vendas, como a gente falou do caso de e-commerce. E o último, destino da venda, são os fretes. Muita entrega, muito delivery, esse índice pode se tornar um custo variável que deve sair ali da margem de contribuição. Para efeito didático aqui, pessoal, porque eu quero mostrar bastante exemplos para vocês de forma bem prática, para você já ir
imaginando aí na sua farmácia para amanhã você já fazer os ajustes ou pensar mais a respeito para o seu dia a dia, tá? Mas para os casos práticos, vamos utilizar aqui o custo de manipulação como uma variável, o custo dos produtos de revenda como outra variável e a carga tributária como outra. Então, 3 variáveis basicamente, e vamos brincar em cima delas com algumas técnicas aqui, só para dar algumas ideias de como que a gente pode gerenciar a margem de contribuição. Então, em primeiro lugar, precisamos medir e acompanhar essa margem. O que eu sugiro para vocês? Fora o DRE que nós já falamos, né? Mas tem um painel em que você agrupe, tá vendo aqui no exemplo? Eu estou agrupando 4 categorias de produto. A margem de contribuição está intimamente ligada com o portfólio que você vende. Aqui a gente está falando de uma farmácia, obviamente que eu simplifiquei o caso, né, pessoal? Mas a gente está falando de uma farmácia que vende 2 tipos de manipulados. Eu chamei de manipulados do tipo 1, manipulados do tipo 2. Poderia ser manipulados de uso externo e homeopatia. Laboratórios de uso externo e uso interno. Você vai ver o agrupamento que mais se encaixa para a sua realidade. Aqui, genericamente, eu chamei de tipos de manipulado 1 e 2. E produtos de revenda também. Você que vende industrializados ali no balcão, né, no ponto de venda, você vai vender de algumas marcas, cada um com a sua utilidade. Então, eu chamei aqui revenda tipo 1, revenda tipo 2. Para quê? Para exemplificar a questão do portfólio de vendas. Você vende um mix, ou a gente chama de portfólio de produtos. Cada um deles pode conter uma margem. Cada um deles vai ter uma forma de precificar. E, no fim da linha, cada um vai ter uma margem de contribuição. O conjunto de vendas desse portfólio que vai gerar a margem de contribuição final do seu negócio, que é o que está na última linha, lá embaixo, ó, R$99 mil, ou 49,5% de margem de contribuição. Tá vendo aqui? Nada mais é do que o conjunto de todas as vendas e todos os custos associados a essas vendas, menos a carga tributária, que nós arbitramos aqui a 12%. Então, nos exemplos que a gente vai seguir agora, a gente vai partir de um resultado aí de um volume de vendas de R$200 mil, então digamos que seja R$200 mil de venda mensal. Atualmente essa farmácia vende, olha aqui, ó, 70% manipulado e 30% produtos industrializados, compõe o portfólio dela, sendo 40% manipulados do tipo 1, 30% manipulados do tipo 2, 15% revenda do tipo 1 e 15% revenda do tipo 2. Aqui embaixo, vamos pagar a carga tributária sobre tudo, ok? Eu simplifiquei aqui 12% no tudo, porque pode ter diferença de tributos entre produtos manipulados e produtos de revenda, né? Qualquer dúvida, vide com o teu contador. E os custos variáveis, que eu chamei de custo de mercadoria vendida. Custo de mercadoria vendida é o custo do produto de revenda. Comprei por 10, vendi por 20. Então, custo de mercadoria vendida 10, valor de venda 20. E eu criei esse termo aqui, eu estou utilizando esse termo, custo do produto manipulado, CPM. Então, manipulei um determinado item. Qual foi o custo? Matéria-prima, embalagem, outros itens de produção, foi R$30. Vendi por quanto? Vendi por 90. CPM, custo do produto manipulado, 30, valor de venda 90. Então eu separei para cada um deles e esse valor, seja do CMV ou do CPM, do custo do produto, é expresso de forma percentual sobre o valor de vendas. Então observe aqui, eu quis evidenciar que cada tipo de produto ou cada agrupamento de produto possui uma margem distinta. Observando essa margem aí, a relação do custo sobre a venda. Então, manipulados do tipo 1, o custo foi R$20 mil, enquanto que a venda foi 80. 20 mil sobre 80, temos um custo de produto manipulado de 25%. Ok? Quanto menor, maior a margem, maior o markup também, né? Muitos utilizam markup para marcar o preço.
Manipulados do tipo 2, a relação já é de 35%, então tem margem menor. Opa, então tem manipulados que tem margem melhor que a outra. Não vamos entrar no mérito do porquê, né? Condições comerciais, menor competição, exclusividade, etc., fez com que tivessem essas margens de forma distinta. E a outra parte do portfólio, itens de revenda. Mesma coisa, revenda do tipo 1, o custo do produto é 50% do valor de venda, então a gente está com markup 2. Comprei por 10, vendi por 20. Revenda do tipo 2, tem o peso do custo, 70%. Eu tenho uma margem mais estreita ainda. O markup, se não me engano, dá 1,40, 40 e pouco. Então, mesmo entre os produtos de revenda têm margem menor que os produtos manipulados. E entre os produtos de revenda tem distinção de margem entre eles. Esse conjunto todo, então vendi com essa distribuição, com esses custos, culminou na margem de contribuição de 49,5%, ou R$99 mil. Para esse negócio aqui, uma leitura bem direta, de R$200 mil vendido, margem de contribuição de 49,5%. Sobrou 99 mil para eu pagar todo o custo fixo dessa farmácia, pessoal, estrutura, todas as despesas administrativas, de tecnologia, etc., e gerar lucratividade lá embaixo. Bom, qual que é o trabalho em torno da margem de contribuição? Como gerenciá-la? O objetivo é deixar essa margem o mais eficiente possível, fazer ela subir. E ali não tem uma dose única, um único remédio para você fornecer. São ações com múltiplas variáveis ou múltiplas ações que você deve trabalhar em conjunto para elevar essa margem de contribuição. Uma coisa eu já falo para vocês, é muito importante ter uma meta de margem de contribuição e monitorá-la. Envolver as ações comerciais juntamente com a margem de contribuição é o que vai propiciar de forma saudável o trabalho e a eficiência financeira final da sua farmácia, né? Então, a primeira pergunta que foi colocada aqui, como saber se a margem de contribuição vai funcionar ou vai dar certo para a minha farmácia? Em primeiro lugar, você tem que medir. Então, você tem que ter um extrato, como está aí na tela, e começar a fazer essas mensurações. Primeiro ponto. E como aumentar a margem de contribuição sem perder clientes? Vamos começar a falar agora de como a gente pode fazer essa farmácia hipotética que está na tela saltar, ter um salto aí de margem de contribuição, fazer esse 49,5% subir pelo menos para o patamar inferior que nós falamos lá de 55% no todo. Primeira técnica então, pessoal, vamos trabalhar em cima do mix de vendas. Então, o portfólio, que hoje tem essa distribuição. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês o efeito matemático do que acontece quando a gente altera esse mix de vendas ou essas proporções. Aqui a gente está falando da proporção 70% manipulado, 30% de revenda. Você pode colocar esforço comercial, campanhas, incentivar a tua equipe comercial, incentivar suas mídias digitais, a tua forma de comunicar com o mercado. Você pode incentivar algumas linhas de produto, grupos de produto e vincular essas campanhas, muitos de vocês já fazem, com certeza, mas vincular essas campanhas comerciais ou de comunicação para incentivar produtos com melhor margem para aumentar volume é muito valioso para o seu resultado. Aqui a gente vai fazer uma simulação. Olha o resultado. O que a gente fez aqui? A gente aumentou a participação dos manipulados no todo. Então, as campanhas comerciais, o meu posicionamento da minha farmácia na comunicação, nós direcionamos para impulsionar mais os manipulados, ou aumentou o volume, ou nós realmente diminuímos a exposição da revenda, algo do gênero. Algumas ações foram traçadas e isso tem que ser bem conversado com a equipe comercial. Mas o portfólio se alterou de 70% manipulado, 30% de revenda para 80-20%. Aumentou 10 pontos a participação no todo de manipulados. Observe que são os mesmos R$200 mil de vendas. A gente não aumentou o volume de vendas total, simplesmente a gente melhorou o que a gente chama de mix de produtos.
sendo que os manipulados do tipo 1 subiu de 40% para 50%. Por que fizemos isso? Foi aqui um direcionamento para a gente incentivar produtos que nós sabemos que tem margem melhor, que nós somos mais competitivos, que tem uma margem mais adequada, queremos incentivá-los. Fez com que saltasse então essa participação. Olha o efeito lá na margem de contribuição, porque os custos permaneceram os mesmos, o volume permaneceu o mesmo, a gente alterou só o que? A participação dos produtos, então a gente trabalhou só no mix de produtos manipulados. A margem de contribuição já saiu de 49,5 para 53. Tem muito peso. Você viu? A gente saltou ali 3,5 pontos. Esses 3,5 pontos são 3,5 pontos que vai direto para a sua lucratividade, se você conseguir cobrir todos os seus gastos fixos com essa margem gerada, ó, de 106 mil. Você viu que foi 7 mil reais a mais do que o cenário anterior. Então, o mix de vendas, a participação de cada uma das categorias de produto interfere na sua margem final. Então, observe se você está, em primeiro lugar, monitorando o seu portfólio de produtos por categorias, por tipo, manipulado versus revenda, disposição farmacêutica, etc. Tem que entrar mais a fundo para você vincular as campanhas para elevação de margem. Vamos agora alterar o mix de vendas dos produtos de revenda, que agora ficaram com 20% do total das vendas, 10 e 10. Poxa, vamos incentivar mais a revenda do tipo 1. Também comercialmente, com mais ênfase na comunicação, etc. Revenda do tipo 1 tem um custo menor do que o do tipo 2. Então vamos trabalhar para que a participação dele no portfólio seja maior do que o segundo. Qual o resultado? Veja aqui, ó. Manipulado continua com 80% de participação, o volume continua com 200 mil reais, a gente não alterou o volume, não vendeu a mais. O peso dos custos continuam os mesmos, aqui à direita. A gente alterou simplesmente o quê? Ao invés da participação no todo de revenda, o tipo 1 ser de 10% e o tipo 2 de 10%, o tipo 1 saltou para 15%, a gente aumentou a participação dele, e do tipo 2 caiu consequentemente para 5%. Observe que a gente já conseguiu elevar mais um ponto de margem de contribuição, alterando a participação dos produtos na venda. Então, alteramos o mix de produtos manipulados, tentando dar ênfase ao produto de maior margem. Alteramos o mix de produtos de revenda, dando mais ênfase aos itens de maior margem. Isso fez com que eu saltasse a margem de contribuição de 49,5%, aliás, para 54%. A gente já ganhou 4,5 pontos de margem de contribuição aí, trabalhando só mix de produtos. Mix de produtos está muito vinculado a ações comerciais, pessoal. Um grande recado aqui: melhorar a margem é fazer ações comerciais também pautados em quesitos financeiros, não só aumentar o volume de vendas. Às vezes não é só aumentar o volume de vendas, você precisa gerar vendas com mais qualidade, vendas que geram uma melhor margem. E simplesmente alterando esse mix, a participação pode ser um instrumento que você pode usar na sua farmácia. Aqui eu já comecei a trazer, começou a aparecer aí o markup, certo? Muitos de vocês utilizam markup para fazer a marcação de preço nos sistemas que vocês usam. Normalmente os sistemas têm lá o preço de custo, o preço de venda, vocês alteram e ali gera um markup. Aqui entra também um quesito de precificação, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Nós trabalhamos aí mix. Próximo slide, vamos trabalhar o quê? Melhorar essa relação do custo de mercadoria vendida ou do custo de produto manipulado em relação às vendas. Vamos trabalhar só nos manipulados. Observe aqui, o mix de vendas permaneceu o mesmo. Aquela mesma distribuição, mesmo volume de 200 mil reais por mês, mesma carga tributária. De alguma forma, ó, a gente fez cair um ponto
o peso do custo de manipulados sobre a venda. Então, lembra-se, manipulados do tipo 1, o custo era 25% do valor de vendas. Agora passou para 24%. O que pode acontecer aí? Pode ser fruto de ações relacionadas a melhores negociações na matéria-prima. Você negociou melhor, reduziu o custo de matéria-prima, reduziu o custo de materiais envolvidos na produção, como embalagem, por exemplo, mantendo o preço constante. Você aumentou o seu markup, que era 4, foi para 4,17 aqui no exemplo, e fez cair esse 1 ponto do peso do custo sobre o preço. Ações voltadas a melhor compra vai impactar aqui e vai ajudar você a melhorar a sua margem de contribuição. Ou você alterou, ou você deu ênfase, ou você evoluiu no seu sistema de precificação, viu que era possível trabalhar com uma marcação a maior e começou a marcar maior, né? Que vai ser um tema do curso que eu falei que a gente vai fornecer lá no Congresso Consulfarma. Métodos de precificação. Muito importante para você trabalhar essa relação de uma forma otimizada. Se a gente não trabalha os algoritmos de precificação de forma mais constante e de uma forma equilibrada e com técnicas ali financeiras, a gente pode subestimar ou superestimar o preço na ótica financeira. Claro que você tem que observar o preço lá na ponta, né, frente aos seus concorrentes. Mas o preço na forma matemática ali dos custos tem que cobrir todos os custos propostos de gerar margem. Observe que o manipulados do tipo 2, no exemplo, nós também trabalhamos para que a relação fosse melhor. Era 35%, caiu para 34% o peso do custo de manipulação sobre o valor de vendas. Então caiu 1 ponto em cada um. Qual foi o ganho na margem de contribuição total? Vocês concordam que essa melhoria de relação de custo com preço desses 2 itens fez melhorar a margem de contribuição de cada um deles? Como eles compõem 80% da venda, eles são muito expressivos para a margem de contribuição total. A margem de contribuição total subiu quase 0,8 pontos por essas ações. Ações estas que foram mais direcionadas agora à área de compras, então à área de suprimentos, comprar melhor, de uma forma mais eficiente, vai fazer a sua margem de contribuição subir, né? Utilizando técnicas de compras. Outra técnica também é melhorar seu formato e os seus modelos de precificação na ótica financeira. Também vai trabalhar melhor essas relações. E assim a sua margem de contribuição vai subir. O outro exemplo foi trabalhando esse mesmo quesito, custo para revenda. Para revenda, o que nós fizemos? Também caiu 1 ponto a relação do custo de mercadoria vendida, o custo de produto vendido. Revenda do tipo 1, lembra, era 50% o peso do custo, foi para 49%. Revenda do tipo 2, era 70%, foi para 69%. Com o mesmo conjunto de ações, ou você trabalhou compras de uma melhor forma, ou mudou a sua precificação. Fez saltar a margem de contribuição mais 0,2 pontos. Por que manipulados a gente mexeu da mesma forma que o de revenda e subiu 0,8 a margem de contribuição e o conjunto de revenda subiu 0,2? Porque manipulados compõem 80% da sua venda e revenda 20%. Então, o impacto maior vai ser trabalhando nos manipulados, no caso dessa farmácia hipotética que vocês estão vendo na tela. Você tem que estudar essas ponderações e esses números para a sua realidade. Então, chegamos aqui com 55% de margem de contribuição. Ok? Até aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, joga aí no comentário. Joga também dentro do grupo do WhatsApp, bora visitar. E deve ter uma pergunta aqui. Tayane está perguntando como que aumenta a margem de contribuição da empresa, no caso da farmácia, sem perder os clientes. Perfeito. Tayane, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta, tá? Aumentar a margem de contribuição sem perder clientes. Uma técnica que a gente viu aqui é trabalhar a parte de compras. Aí é um trabalho interno, certo? Você vai trabalhar internamente a melhoria na eficiência de compras. Comprar melhor, com cotações, melhor período para você fazer compras, trabalhar os lotes, lote mínimo de compras,
com técnicas, tem informações privilegiadas, tem sistemas que mostram hoje em dia as cotações, etc. Então, um ponto bem isolado que você não vai alterar a sua prospecção ou você não vai alterar seu posicionamento para o mercado é trabalhar a parte interna em eficiência de compras. Isso aí, com certeza, você não vai trabalhar variáveis comerciais. Então, você vai conseguir fazer a sua margem de contribuição melhorar através de eficiência em suprimentos. Esse é um ponto. As outras técnicas para você elevar a margem de contribuição sem perder clientes, quer dizer, eu acho que você deu bastante ênfase à parte de aumentar preços, né? Simplesmente. Aumentar preço para gerar margem de contribuição. É uma via? É uma via, mas você tem que ponderar realmente se isso vai onerar ou ofender a tua oferta. Eu gosto bastante de ter a visão do mix de vendas, que foram as primeiras duas. Porque o mix de vendas, muitas vezes você não vai precisar trabalhar preço, mas você vai trabalhar um incentivo comercial com a sua equipe, o estímulo comercial com elas. Então, você gera campanhas para incentivar produtos que têm melhor margem de contribuição, seja de revenda ou manipulado, sem interferir no preço, sem interferir na oferta, no P de preço da sua oferta. Isso também vai ser uma técnica que vai fazer elevar a sua margem de contribuição e talvez de uma forma mais expressiva, que foi o exemplo que a gente deu aqui, né? Alterar o mix, a participação para incentivar produtos de maior margem, através de campanhas comerciais, sem alterar preço. Então aí é a ênfase, você direcionar, estimular a tua equipe comercial, os teus canais de comunicação, geração de conteúdo ao redor disso aí. O outro ponto em si vai ser trabalhar a precificação, como nós falamos. E aí quando trabalha preço, aí você tem que ficar realmente bem atenta para não ofender a sua oferta e não perder clientes. Um grande pontapé inicial para isso aqui, Tayane, é você fazer essas medições, como está na tela, mas na tela está bem resumido, bem simplificado, né? Mas medições reais do portfólio de produto seu. Qual é a margem de cada categoria, qual a margem de cada grupo de produtos, ou por disposição farmacêutica, ou por laboratório, ou por um ativo específico, nos itens de revenda, por marca, por categoria, é fotoprotetor, suplementação, etc. Então, você entender a margem de contribuição do seu portfólio em cada nível, para você tomar essas decisões. Então, isso vai propiciar que você conheça e trabalhe as ações que você vai ver que vai ser muito mais de cunho interno do que externo de preço que não ofenda realmente os teus clientes a fim de que você perca portfólio ou perca volume. Ok, Tayane? Espero ter tirado a sua dúvida e das outras pessoas que estão nos acompanhando aí. Caso fique alguma dúvida, algum item para esclarecer ainda, só mandar no comentário aí, a gente vai discutir, tá? Então nós vimos que a gente chegou aqui a trabalhar a parte da relação de custo e preço, ok? Anteriormente a gente tinha falado que a margem de contribuição é calculada de duas formas, ou percentual, nós demos muita ênfase ao percentual aqui nos exemplos, porque a gente está trabalhando eficiência, gerar maior margem pelo mesmo volume. Então, gerar maior margem pelo mesmo volume. Saímos de uma margem de 49,5% para 55%. Ok, fomos mais eficientes. Mas também a gente tem que buscar volume. Depende bastante da estratégia que vocês estão no momento atual, mas é importante buscar volume também. Aumentou o volume mantendo a margem de contribuição constante, você aumenta a sua margem de contribuição absoluta. O valor que é deixado como margem de forma financeira. Lembra-se que o exemplo inicial, vou até colocar na tela, é bem legal. O exemplo inicial é esse aqui, ó. Saímos com uma empresa de 49,5% de margem de contribuição, que deixava uma margem aí de R$99 mil por mês. E chegamos, com eficiência, a deixar R$110 mil por mês de margem de contribuição. O que acontece agora se eu manter essa margem de contribuição de 55% e aumentar o volume? Fiz um teste aqui só para vocês verem a sensibilidade, né? Mas eu aumentei em 5% o volume de vendas. Então, não vende mais 200 mil por mês, vai vender 210 mil reais. 5% de crescimento em volume. O resto, manutenção. Mantivemos constante.
O portfólio de produtos, constante, como era. Marcação de preço, constante, como era. Carga tributária, constante, como era. Vocês viram que a gente não alterou carga tributária aqui, né, pessoal? Está constante em todos os cenários. Mas tem técnicas para isso legais para fazer, tá? Chamado elisão fiscal, não evasão, é elisão. É pagar menos impostos dentro da lei. Os custos constantes como último cenário. A gente aumentou só o volume de vendas, margem de contribuição continua sendo 55%, só que é 55% de uma base maior, contra 210 mil de vendas. Margem de contribuição final, R$ 115.500. 115.500. Ok. O salto de volume com manutenção de margem de contribuição, mantendo a eficiência em margem, é muito importante para você também gerenciar. Muitos olham apenas volume. Preciso crescer em vendas, preciso vender mais, e não controla a margem de contribuição com todas aquelas variáveis que nós falamos. Acontece em casos de você vender mais e ter uma margem de contribuição menor do que você tinha. Financeiramente falando, eu sei que é uma leitura bem fria, né? O que isso quer dizer? Que você teve um esforço adicional para vender mais com menos resultado. Esse esforço adicional não valeu de nada. Então, tem que andar com esses dois pilares. Volume de vendas com margem de contribuição adequada, sendo eficiente. Do cenário inicial dessa farmácia para esse cenário final, saltamos aí a margem de contribuição, foi de 49,5 para 55 e absoluto de 99 mil para 115 mil reais. Deu aqui 16 mil reais a mais por mês, valor que pode ser revertido em reinvestimento, em prolabore, entre outras questões, pelo melhor gerenciamento da margem de contribuição. Então esses são os grandes elementos, algumas técnicas e algumas simulações bem simplificadas para vocês verem que tem um impacto financeiro, um bom gerenciamento da margem. Tem mais alguma questão, Matheus? Não, por enquanto não. Tranquilo. Pessoal, se tiverem questão, dúvidas, só mandarem. Vamos amarrar aqui para o resuminho final. Ponto 1, para o seu negócio. Conheça as variáveis que impactam a margem de contribuição do seu negócio. Lembra aquele esqueminha que a gente fez? Custo de produto, custo de manipulação, desconto aplicado, frete. Você tem que contextualizar, porque aqui não é uma receitinha de bolo, se bem que tem um extrato, né? Mas você tem que entender quais são as variáveis que impactam no seu negócio de forma realmente variável. Ponto 2. Crie instrumentos de medição. Você tem que medir a margem de contribuição. Você tem que ter o DRE, como falamos na primeira aula. O DRE vai mostrar a margem de contribuição, mas crie um relatório que mostre a margem de contribuição de um ponto de vista mais analítico, mais detalhado, que abra categorias de produtos, itens, etc. Isso vai ser bem importante para você, não para a gente ter um número bonito ali para acompanhar, mas para você tomar a decisão de gerar campanhas, orientar o seu compras, etc. E ter meta de margem de contribuição. Como falamos, atua em múltiplas variáveis. Então são várias ações que irão culminar no resultado de uma melhoria da margem de contribuição. Quarto ponto, sempre seja mais analítico em sua análise. Então a gente deu exemplo aí. A margem de contribuição, você pode saber ela, o total da sua farmácia. Legal. Você que trabalha com múltiplas unidades, você tem várias lojas. Dependendo cada loja tem o seu portfólio de vendas. Tem uma que vai vender mais manipulado em relação a itens industrializados. Tem uma que vai vender mais homeopatia do que outro item. Cada uma vai ter um portfólio. Então, cada unidade, cada loja pode ter a sua margem de contribuição também. Importante você conhecer para você gerenciar cada uma das lojas, que vai estar relacionado também ao público, né? Categorias de produto, tipo de atendimento, margem por região, se você trabalha uma região ou outras cidades, né? A margem de contribuição você pode descer o nível que nós falamos. E aí você pode atuar de uma forma mais direta e individualizada. O quinto ponto, estabeleça meta de margem, além das metas comerciais, e as persiga. Nós sugerimos um trabalho muito forte em conjunto com o comercial, porque isso vai gerar venda com qualidade. Então aquilo que nós falamos aqui ao longo
da apresentação. Não tenha só meta de vendas. E não tenha só meta de lucro, como nós falamos nas outras aulas aqui do lucro certo. Tenha também meta de margem de contribuição e trabalhe em conjunto com o comercial. Campanhas comerciais tem que ter esse olhar da margem de contribuição. A comunicação tem que estar vinculado também com esse olhar de margem de contribuição. Porque a empresa, como um sistema, né, pessoal? Você vai vincular as funções comerciais com as financeiras, está tudo relacionado. Então, oriente a sua equipe comercial e de comunicação trabalhar para aquele portfólio que é mais propício, mais vantajoso para você ter margem de contribuição crescente aí no seu negócio. Bom, aqui uma pergunta para todos que estão nos acompanhando ao vivo, aí seja pelo YouTube, seja aí pelo Instagram. Você que é proprietário de farmácia, gestor, você deseja que a farmácia honre os seus compromissos, quer dizer, pague todas as suas contas. Você deseja que ela reinvista no negócio, quer dizer, que cresça, que compre equipamentos automatizados, que troque os equipamentos, que melhore a bancada, os móveis, os computadores, etc. Você quer que a sua farmácia gere retorno também ao investidor? Porque você que é proprietário de farmácia, trabalha lá, você tem os dois papéis. Você tem o papel função farmacêutica, né? Trabalha no dia a dia. E você também é investidor. Colocou dinheiro no negócio, o investidor precisa de retorno, quer ter retorno. Você deseja que essas 3 perguntas se concretizem na sua farmácia? Então, você tem que ter o lucro certo para o seu negócio, que foi o tema aqui desses 4 módulos ou 4 aulas dentro do projeto A Sua Farmácia no Topo. O que nós vimos até aqui? O que é o lucro certo? É o resultado para o seu negócio para propiciar realmente que a sua farmácia seja saudável financeiramente falando, pague todas as suas contas, remunere bem o seu pessoal, reinvista no negócio, remunere o seu sócio de uma forma adequada. Nessas 4 aulas nós vimos 4 perspectivas de uma boa gestão financeira aplicada a farmácias de manipulação. Primeira delas, mensuração e tomada de decisão com o DRE. O uso do DRE não só para medir, pessoal. O DRE não é para a gente ter uma planilha bonita e deixar na parede ou na tela do computador. É para tomar decisão e gerenciar. Ponto 2, tem uma boa gestão do fluxo de caixa. Dinheiro em caixa, dinheiro em conta. A falta de caixa é o que quebra muita empresa. Então, muito importante para vocês gerenciarem de uma forma excelente o seu fluxo de caixa. Foi tema da aula número 2. A terceira aula foi o capital de giro, que também eu vejo que muitas farmácias não gerenciam, ou não conhecem como gerenciar. É muito importante porque impacta o fluxo de caixa da sua empresa. Então, gerenciar muito bem o capital de giro. Quarto pilar, gerenciamento da margem de contribuição, que foi o que nós vimos hoje. Para gerar boas vendas, vendas com boa qualidade, vendas com margem. Então, essas quatro vertentes, esses 4 pilares de uma boa gestão financeira aplicada à sua farmácia, como nós trouxemos aqui, propicia o lucro certo, propicia o resultado positivo, aquilo que a sua empresa precisa, a sua farmácia precisa para crescer com qualidade, para se manter com qualidade, para reinvestir e também você que investiu ter o retorno do seu investimento. A gente está chegando aqui ao final dessa 4ª aula, ao vivo. Vamos ver se tem mais alguma questão para ser respondida. Não tem nenhuma questão. Eu espero ter sanado todas as questões que apareceram aqui. Qualquer dúvida adicional, aqui está o meu e-mail, pessoal. Qualquer necessidade que vocês tiverem, qualquer dúvida, pode passar então a contato@thehoffman.com.br ou encaminhar aqui para o pessoal da Consulfarma. O mais rápido possível a gente vai interagir com vocês, porque para nós é questão de prazer e honra ver vocês crescendo, vocês executando uma boa gestão da sua farmácia. Por isso desse programa, A Sua Farmácia no Topo, que trabalha esses 4 pilares de gestão para vocês realmente fazerem a sua farmácia crescer. Isso. Para clientes de assessoria da Consulfarma, o curso inteiro, essas 4 aulas, estarão lá, já vai subir no Integra. Então todos terão acesso ali ao Integra. Perfeito. E pessoal, agora é um convite para todos. 2 convites, na verdade. Um
Congresso Consulfarma está chegando, vai ser em julho. Estava até conversando com o Matheus aqui, eles estão preparando com muito carinho para todos vocês. Vai ser o maior evento do setor magistral. Nós, com a nossa empresa, a gente vai estar com o stand da The Hoffman e também a gente vai fazer o curso de precificação, preço e lucro, como precificar corretamente os seus produtos. Vai ser um curso bem prático, intensivo, ali de 4 horas, mas bem prático. Meu desejo é que no dia seguinte vocês já apliquem na sua farmácia. Vamos fazer muitos exercícios, vai ser algo bem ágil, bem dinâmico ali. Esse é um convite então para a gente estar junto. Nos conhecemos pessoalmente ali no próximo congresso do dia 11 ao 13 de julho. O curso vai ser no dia 11 de julho. E o segundo convite, sua farmácia no topo continua. Semana que vem já entra no novo módulo, vai ser com o nosso amigo, com o Léo. Então o Léo Carreira vai falar sobre um tema surpresa ainda, mas tenho certeza que vai ser um tema excelente para vocês continuarem avançando no processo de gestão da sua farmácia. Então começa semana que vem, se atentem só ao dia, vai mudar o dia, não vai ser às quartas-feiras, vai ser às sextas-feiras, 4 da tarde, a continuação aqui das aulas ao vivo. Então semana que vem com o Léo. Tá joia, pessoal? Perfeito. Beleza? Encerramento. Então, brigadão, um abração para todos vocês, viu?